Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos ter agora um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, meditar em sua palavra. Vamos meditar um pouco, ter alguns minutos, poucos minutos, com a palavra, com a meditação, com o estudo, onde poderemos pensar em Deus e sermos enriquecidos em Jesus. Amém? Amém. Êxodo 3, do 1 ao 6. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saiu do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se preocupe, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Mateus 22, do 15 ao 22. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos, junto com os herodianos, que lhe disseram, Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhes mostraram um denário, e ele lhes perguntou, de quem é esta imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse, então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando, retiraram-se. Amém. Então a Noemi leu uma passagem do Velho Testamento em Êxodo, onde Moisés está pastoreando as ovelhas de seu sogro. E ele tem aquela visão de uma sarça ardente, uma sarça envolta em fogo, não é? Mas a sarça não se consumia. E ele vendo aquele fenômeno, ele diz, que maravilhoso, que estranho. E foi chegar mais perto para ver o que acontecia, o que causava aquilo, não é? E chegando mais perto, Deus fala com ele. Moisés, Moisés, tira as sandálias, porque o lugar que pisas é um lugar santo. E depois Deus se identifica como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés fica cheio de reverência, tampando o próprio rosto para não olhar para Deus, não é? Então aquele fenômeno, enquanto Moisés trabalhava, pastoreava as ovelhas, fez com que Moisés chegasse perto daquele lugar, daquela sarça ardente, e lá ele tem um encontro com Deus. Mas o que nós aprendemos dessa passagem? Não, várias lições, é claro, não é? É uma passagem sublime, uma passagem onde Deus fala com Moisés, mas o que nós observamos é que o lugar que Deus está é um lugar santo. A retirada da sandália é uma forma de dizer que o que pisa o chão não deveria, o que pisa qualquer tipo de chão, não deveria pisar um solo santo, apenas o próprio pé de Moisés. Que as coisas do mundo deveriam ser deixadas fora daquele lugar. Ali era um lugar onde seriam tratadas as coisas de Deus, a mensagem de Deus. Deus se manifestava ali. Então, as sandálias não deveriam pisar aquele lugar santo. Entende? Porque ali é uma reverência. Ali é a presença de Deus. Ali Deus fala conosco. E ali Moisés
se encontra com Deus e nem se atreve a olhar porque tinha medo de olhar para Deus, não é? Então é assim, o que eu aprendo nessa experiência? Que existem lugares, existem situações em que a minha reverência, o meu entendimento, deve entender que eu estou num lugar santo, que eu estou num lugar separado, onde nada tem a ver com o mundo, com as coisas do mundo, seja elas quais forem. Ali é um lugar santo, ali as coisas de Deus são tratadas. O nosso relacionamento com Deus ali é um lugar sagrado. Eu não preciso tirar o meu sapato, as minhas sandálias reais, mas quando eu estou assim, eu preciso deixar o mundo de fora. Eu preciso pensar no meu relacionamento, na minha vida com Deus, com o que é sagrado, a exemplo de Moisés, que tirou as sandálias e teve essa experiência com Deus. As coisas do mundo não devem estar ali naquele lugar santo. Ali é um lugar para Deus. Depois Jesus, em Mateus, onde a Noemi leu, Jesus vai ser confrontado com os herodianos e alguns discípulos dos fariseus que queriam pegar Jesus, queriam armar uma armadilha para Jesus. E eles já chegam perto de Jesus, já com elogios. Jesus, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, que ensina as coisas de Deus segundo a verdade, não te deixas se impressionar por ninguém, não julgas os homens pela sua aparência. Então eles começam a elogiar Jesus, eles querem ter a confiança de Jesus, porque logo depois desses elogios, dessas constatações, eles vão querer armar uma armadilha para Deus. Mas vamos entender o contexto da época. O povo judeu, o povo de Israel nessa época, eles tinham que pagar impostos, impostos pesados, difíceis de pagar, que empobrecia todo mundo do povo, impostos a Roma. Eles tinham que pagar impostos a Roma, não é? E o dinheiro todo ia para impostos, e aquilo era um problema muito grande. Por quê? Porque o povo de Israel, na verdade, estava dominado pelo Império Romano. E esse pagamento de impostos era um assunto do momento na sociedade. E se alguém dissesse que não pagaria imposto, seria um crime contra os romanos, não contra os judeus, não é? Seria um crime. E eles, conhecendo Jesus, eles tentam armar essa armadilha para Jesus. Se Jesus dissesse, não se deve pagar imposto, ele estaria pregando contra a dominação de Roma, e ele seria denunciado como uma pessoa revolucionária, uma pessoa que não obedecia à lei, e seria julgado pelas autoridades. Isso que aquelas pessoas estavam armando ali para Jesus, não é? Mas Jesus pede a moeda, pede o denário, e pergunta de quem é aquela inscrição na moeda. A moeda tinha a inscrição, o rosto, uma figura que representava o rosto do imperador romano, de César. E eles perguntam, bom, essa gravura é de César. Então Jesus, se a moeda tem a gravura de César, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que Jesus está nos ensinando aí? Nessa situação onde havia esse problema de impostos, que era o assunto do momento, que todos sofriam com isso, Jesus diz que isso é um assunto do mundo, é um assunto daquele momento, não é? Mas que ele não estava ali para esse tipo de assunto, ele não estava ali para resolver problemas políticos, problemas sociais, problemas de governadores, de pessoas poderosas, ou libertar o povo de uma forma como eles pensavam que seriam libertados com o exército. Jesus estava ali para cuidar das coisas de Deus. Então ele fala assim, dê essa moeda a César, porque ele é de César. César é do mundo, as coisas do mundo. Mas nós temos que tratar dos assuntos de Deus, daquilo que é sagrado, do reino de Deus. Por isso, a passagem de Moisés
nos demonstra, como essa passagem, que existem coisas do mundo e coisas sagradas, coisas de Deus, onde eu devo deixar as coisas do mundo de fora, porque aquele momento é o momento de eu tratar daquilo que é eterno, daquilo que é sagrado, e não dos problemas do momento que afligem a sociedade em que eu vivo, afligem às vezes a minha família, que são assuntos que passarão, porque fazem parte do mundo, e no mundo tudo passa, tudo vira passado, vira história, mas as coisas de Deus permanecem para sempre. As coisas de Deus são sagradas. Então, o que Jesus nos ensina como seus discípulos? As coisas de Deus não devem se misturar com as coisas do mundo. Não devem. Por mais justas que me pareçam que existe essa postura, se eu estou aceitando isso, eu não entendo o ensino de Jesus. As coisas de Deus são coisas eternas, coisas sagradas, elas não se misturam com nenhum assunto política, social, costumes, ela não se mistura, porque as coisas de Deus são eternas. Se eu vou a alguma reunião cristã escutar a palavra, eu devo escutar a palavra, o Evangelho, porque o Evangelho, ele permanece para sempre. Os problemas de hoje eles existem, amanhã eles não existirão mais, porque eles são do mundo, e tudo que é do mundo é passageiro, as coisas vão passar. Então eu preciso aprender o seguinte: eu não vou desperdiçar o meu tempo, que eu estou na presença de Deus, com assuntos que hoje existem, amanhã não existirão mais. Eu vou ter reverência, eu vou adorar a Deus, aprender as coisas do reino de Deus que é eterno, vou pedir perdão pelos meus pecados, vou dedicar a minha vida e oferecer a minha vida a Deus, confessar os meus pecados, pedir para que Deus me dê forças para ter uma vida mais agradável a Ele, para que mude alguma coisa em mim que precisa ser mudado. Por quê? Porque é isso que eu devo fazer na presença de Deus, numa reunião cristã, ou numa reunião em casa, em alguma igreja, ou algum lugar de culto, seja a religião que for, porque as coisas de Deus são sagradas. As coisas de Deus não se misturam. E se eu estou num lugar que as pessoas fazem isso, eu devo pensar se eu devo continuar indo nesse lugar. Por quê? Porque eu preciso das coisas de Deus. Eu preciso tirar as minhas sandálias. Eu preciso deixar o mundo para fora. Não é? Se eu tenho problemas, eu levo em oração a Deus. Eu levo em oração a Deus. A minha oração com Deus, que Jesus ensinou que eu deveria fazer sozinho, num canto. Eu e Deus, eu orando. Ou orar com algumas pessoas, não é? Mas então, qual a lição que eu estou aprendendo? Que as coisas de Deus são sagradas, têm que ser reverenciadas, e eu devo pensar nisso. Na presença de Deus, eu estou na presença do Eterno, eu estou na presença do Senhor, das coisas eternas que jamais passarão. Amém? Vamos aprender. Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você compartilhe, dê um like, se inscreva e assista os outros vídeos. Nós temos vários gravados, tá bom? Vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse tempo, porque o Senhor falou aos nossos corações, que nós possamos, Senhor, guardar essa palavra, colocar em prática e confiar sempre em Ti, porque o Senhor é poderoso e nunca fica longe de nós. Peço, Senhor, que abençoe cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, assistindo esse canal, que possa ser abençoada e a família dessa pessoa também. Muito obrigada por todas as bênçãos, Senhor. Pedimos que abençoe a nossa família, o nosso país também. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.